Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Black Mirror e a Filosofia, principalmente estudada a partir desses conceitos de sociedade de controle e produção de subjetividade. Nas nossas sessões anteriores, a gente trabalhou com os conceitos de sociedade de controle, de capitalismo de vigilância e de regulação algorítmica, de Deleuze, de Zuboff e de Morozov. Tudo isso para a gente analisar a própria plataforma Netflix como um episódio de Black Mirror, já que ela aparece no Bandersnatch, nesse episódio Bandersnatch, como uma das questões da escolha do nosso personagem principal. E a gente tratou um pouco dessas questões sobre a liberdade de escolha dentro dessa nova configuração de poderes, que é basicamente o que trata esses três autores. E a gente percebeu que a sociedade dos dados, os dados são fundamentais para a Netflix e são um componente importante da análise desses autores. Controle vem da ideia de controle de dados, das máquinas de retroalimentação de dados, para o Deleuze. A ideia de que na praça Shoshana Zuboff, os dados também são muito importantes porque eles configuram uma nova faceta do capitalismo. E para o Morozov, os dados são importantes porque a regulação algorítmica pode vir a funcionar ou a solucionar problemas que a gente considerava da esfera do Estado. Essa problemática em si não aparece dessa forma nos episódios do Black Mirror, mas os dados estão lá. E aí eu queria começar primeiro de tudo falando para vocês desse episódio 15 milhões de méritos. Por achar que esse episódio que trata dessa crítica aos shows de calouros, desses realities, dessas concorrências para participar e receber a aprovação de um jurado, sempre muito descolado, né? Diz muito da sociedade atual, da sociedade de espetáculo, mas também diz muito da sociedade de dados. E aí é um pouco sobre isso que eu queria falar e destacar desse episódio. Se de um lado ele tem esse lance da indústria cultural e da necessidade de aparecer no espetáculo, que é uma leitura já da sociedade do espetáculo, do Guy Debord dos anos 60, e da espetacularização da vida, por outro lado, ela também apresenta a questão de que é um sistema em que você possui interfaces próprias, em que os personagens estão ali isolados e as suas telas, as suas janelas viraram telas, que a gente viu no Deleuze. Então tem algumas coisas que são bastante interessantes que eu gostaria de analisar com vocês. Uma das coisas que eu acho que é bem interessante é citar para vocês o Videocracia, esse documentário do Eric Gandini. Não é um documentário tão simples de achar, porém vocês podem tentar procurar e encontrar por aí, que trata um pouco dessa questão desses grandes realities, em que o popular é alçado ao espetáculo via esse programa, e que é um programa de gente que é normal, vamos dizer assim, né? Não é da sociedade do espetáculo, e nela quer entrar, que é um pouco o tema do 15 milhões de méritos. Eu vou trazer para vocês aqui essa imagem, que é uma brincadeira com o episódio, né? Com aquela brincadeira de quanto que o Black Mirror já trata de questões que a gente já está sendo envolvido, né? E traz um pouco essa ideia de que a janela e o exterior virou uma mesa de informação, como a gente leu no Deleuze, que era uma das características da sociedade de controle para ele. Vou ler aqui para vocês duas frases desse autor, Vicente Dias Gandasegui Correio, num artigo que está em espanhol, mas vocês encontram porque ele está livre aí para ser fonte de estudo de vocês. Black Mirror, o reflexo escuro da sociedade da informação. Ele diz lá: 15 milhões de méritos analisa os mecanismos do sistema para converter a rebelião em outro elemento de consumo, que é a hora em que o personagem, motivado pelo fato de que a pessoa que ele ama, deseja, virou uma personagem explorada sexualmente, né, depois de ascender ao show de calouros, ele se revolta. E a sua revolta, o seu episódio de revolta, também vira um produto de consumo, né? Então essa rebelião que vira um elemento de consumo é o interessante aqui da gente perceber na crítica dele,
que já é uma crítica da sociedade de espetáculo. Não é uma novidade que o Black Mirror vem trazer, mas é algo que já está em jogo nesse programa e já foi, de certa maneira, criticado. A gente vai ver logo abaixo o Jean Baudrillard, que também é um autor dos anos 80, que já criticava esses elementos que estão na televisão, principalmente essa televisão dos anos 70, 80, até 2000, até hoje, que nós ainda temos esses programas. Assim, a possibilidade de escapar ao sistema que se lhe opõe revela-se impossível para Bing. O sistema incorpora sua insurreição e crítica, demonstrando sua capacidade de transformar qualquer elemento de resistência em um produto de entretenimento que possa ser comercializado para, paradoxalmente, alimentar e aumentar o pensamento hegemônico. É de tal forma esse sistema que ele não consegue escapar, porque sua própria rebelião já é transformada num nicho de consumo. É o mundo em que, como aventou Jean Baudrillard, a abundância de imagens e representações satura nossa capacidade de absorver informações, impossibilitando o entendimento. É fácil entender a metáfora que é traçada para a sociedade de hoje, rodeada de tecnologia e telas de tamanhos diferentes, que geram a necessidade de observá-las constantemente para trabalhar, interagir e entretenimento. Então, não só a revolta do Bing também é absorvido por essa indústria do espetáculo, que é uma crítica da indústria cultural, mas também essa nova faceta, que é a ideia de que nós estamos numa infinidade de telas, as telas estão todas por aí, e o próprio mecanismo que nos fornece as telas, ele precisa criar mecanismos com que a gente acesse as telas, como o próprio Netflix faz, ao nos colocar opções para escolha e criando filtros para nossas escolhas. E aí a gente lembra daquele quarto que ele mora, naquele cubículo em que as telas ali são telas, não tem janela, né? Então a janela foi substituída por uma mesa de informação, como diz o Deleuze, em que vem a propaganda, em que você tem que acessar e ali pagar com os méritos que ele pedala. No fundo, 15 milhões de méritos é uma espécie de metáfora da sociedade da indústria cultural. Ainda o nosso amigo Vicente, em 15 milhões de méritos, as representações substituíram os referentes. A virtualidade substituiu e observou a presença física. As pessoas são representadas em avatares. As janelas foram substituídas por telas e paisagens por reproduções artificiais de cenários reais. Então percebam aqui o avatar que a gente cria para ser um personagem do Facebook, do Instagram. O quanto que a gente também não inventa ali um personagem para participar desses universos. A gente, nesse mundo dos dados, a gente também aprende a navegar nesse mundo dos dados. E uma das formas de aprender a navegar nele é a criação do avatar e a criação de um próprio passado dos nossos dados, de uma memória dos nossos dados, que vão ser exibidos e conhecidos das pessoas. Por isso que eu já vou para os 2 próximos episódios, que é em sua história inteira e o Crocodilo, que trabalham um pouco com essa questão dos dados que nós produzimos e da questão de como ele é guardado. Essa memória dos dados é diferente da nossa própria memória. Tanto a história inteira quanto o Crocodilo, aí já não é mais o universo da crítica da indústria cultural, como do 15 milhões de méritos, mas a ideia bastante contemporânea desses dispositivos que são implantados nas pessoas, nessa espécie de ciborguização que a gente tem, né? Que é essa questão de já trazer o aparelho para dentro mesmo do corpo, essa simbiose com o orgânico. No mesmo que o crocodilo seja artificial, que se aclopa aqui momentaneamente, ou a história inteira é um artifício que o cara de fato implanta, algumas dessas tecnologias são testadas. Está aí um site que eu estou deixando para vocês, de um departamento de defesa dos Estados Unidos que testa alguns aparelhinhos nesse sentido. E também essa questão das memórias serem guardadas por dispositivos, está aí também esse site, esse videozinho do Data Selfie para vocês darem uma pesquisada, que tem a ver um pouco com o que é exibido nesses episódios.
Então o que eu queria explorar com vocês nesses dois, seguindo o caminho do 15 milhões de métodos, no sentido de que nós substituímos a natureza por telas, e aí de repente a gente nesses episódios substitui a nossa memória pelo dispositivo eletrônico. No sentido de que, num certo sentido, aquilo que a gente vive hoje, parece que a gente consegue pré-programar para ser uma memória que vai ser guardada e acessada depois. Como se a gente quisesse, de alguma forma, manipular o nosso presente e torná-lo ele bacana o suficiente para ser uma memória bacana para as pessoas assistirem na nossa timeline. No caso do crocodilo e da sua história inteira, né, o episódio, eles trabalham com esse dispositivo que envolve uma questão de crime e outra uma questão de ciúmes, e o dispositivo acaba sendo um dispositivo para a gente descobrir o que vai rolar, o que está acontecendo nos episódios. Então eles fazem parte de uma história de investigação, de detetive. Porém ambos lidam com a memória, e aí aqui o episódio da memória eu acho bastante interessante. Voltando aqui para o nosso amigo Vicente Correio, é um mundo que nos lembra a atual gravação e arquivamento em fotos e vídeos de eventos, situações e momentos que se acumulam sem mais intenção do que manter um registro do que é feito, do que é especial e também do cotidiano. Então a ideia de que essa gravação e arquivamento gravam momentos em que a gente quer que sejam rememorados depois. Então a gente gera um dado para nosso timeline do Instagram, para o nosso Facebook, para os vídeos que você eventualmente pode criar num vlog, né, num blog diário de vídeos, no qual você sempre é bacana, que você sempre está nos melhores pôr do sol do país, que a sua janta sempre é inesquecível, que você tem as melhores companhias, os melhores brindes. Você cria um ar de especial para revisitar a sua timeline e ver quanto bacana é o seu passado. Você limpa dele os problemas, as angústias, as ansiedades, né? E deixa só o que é bacana para você ser rememorado. Ou seja, isso é uma espécie de surfar nos dados, uma forma, né, um instrumento que esses próprios dispositivos, Instagram, Facebook, nos estimulam a ter, né, a guardar os momentos bacanas. Ninguém vai ficar entrando ou achando bacana ver um cara depressivo, né, no Facebook. É melhor ver a janta incrível que ele fez. Conversas de WhatsApp, mensagens de texto, e-mails ou publicações em mídia social são armazenadas e podem ser analisadas mais tarde, às vezes descobrindo situações que passaram despercebidas. Isso é o que acontece nos episódios. Foi gravado tudo e aí os personagens vasculham nesse passado algo que passou despercebido porque está tudo gravado. Ou seja, não é a memória no seu funcionamento natural, em que a gente guarda as coisas e esquece de algumas, mistura com as coisas que a gente sentiu, mistura com sonhos, com imaginação. Não é o funcionamento normal da memória, mas uma memória de dados mesmo, de pastinhas em que você guarda arquivos, e, portanto, dados que são guardados e podem ser acessados. Então, as duas histórias lidam com situações complicadas, né, de traição, de crime, levando em consideração esse acesso a esse passado de dados. Então, é uma história que eu vejo como bastante contemporânea, que traz um pouco essa inquietação para o nosso dia a dia. Assim, o passado é continuamente submetido a avaliações, sentimentos, fatos e comportamentos são reexaminados, renunciando ao esquecimento. Com isso que fica ali registrado enquanto dado, e como ele é um dado registrado, né, um dado que está ali, é um rastro digital, o esquecimento desse dado é mais complicado. Não é como algo da sua cabeça que você pode esquecer. Aqui o esquecimento não é possível. E vocês devem saber, inclusive, dessa luta ao direito ao esquecimento, que algumas pessoas às vezes travam na justiça para o Google tirar determinados caminhos de busca de determinados nomes e situações. Com a sociedade de dados, com tudo gravado, tudo fazendo parte de bancos de dados, em servidores imensos, cada vez maiores, os nossos dados podem ser acessados a qualquer momento. Então percebam, aqui também a gente vê essa coisa da sociedade de controle, como no Crocodilo, por exemplo, no qual a pessoa não precisa ser pega em flagrante por um observador que controla e tem poder da situação. A qualquer momento você vai lá, põe um dispositivo
e capta o que ela viu, naquele momento. Então, naquele episódio, essa sensação de que um Big Brother que tudo vê não tá presente. O que está presente, na verdade, é um dispositivo de memória que nos deixa viver livremente, mas que guarda os aspectos da nossa vida enquanto dados que podem ser acessados a qualquer momento. Por isso que é esse controle contínuo de rotação rápida do Deleuze propõe, que você pode ser abordado a qualquer momento. Então é como se você transitar livremente no espaço aberto, mas no momento em que os dispositivos de segurança querem te controlar, no caso é uma empresa privada de seguro que foi investigar a questão de indenizar ou não o cara que foi atropelado pelo aparelho de entregador de pizza, o robô que entrega pizza, que descobre o fato da moça ter assassinado. Então essa ideia de que esse não esquecimento dos dados traz essa outra perspectiva, de que como os nossos dados estão todos lá, eles podem ser acessados a qualquer momento. A tecnologia das memórias, o grão, que é o nome que se dá num dos episódios, transforma a relação do presente com o passado e o futuro. O presente é vivido pensando no futuro. Então você vive aquele jantar, aquele drink, fotografa, projeta ele na rede social, mirando como se fosse um futuro no que você mostra para as pessoas que está tudo legal, que está tudo bem. E ao mesmo tempo você revisita isso a qualquer momento. Né? Por isso que também transforma o presente é vivido pensando no futuro, na possibilidade de revisitar o que é feito ou dito, gestos e olhares. Então é como se você vivesse aquele momento pensando no fato de que no futuro você vai lembrar daquele momento. Isso é interessante. No show, quando ainda existiam shows antes da pandemia, as pessoas que em vez de curtirem o momento de assistir o show, ela gravava no celular e transmitia na rede social para depois ver na rede social o quanto foi bacana aquele show que ela não viu, porque ela ficou gravando com o celular. Simultaneamente, o presente é constantemente determinado pelo passado. A deformação e a seleção de sentimentos e experiências que ocorrem nas memórias foram perdidas, uma vez que sua reprodução se torna presente. Esse processo de seleção natural da nossa memória, para usar esse termo, né, essa forma como a gente lembra determinadas coisas com mais intensidade, menos de outra, é perdido nessa coisa de que na timeline aquilo que a gente deixou lá vira uma espécie de passado em que a gente recorre a ele constantemente. Né? Então, essa nossa capacidade de lembrar é transformada, mas também com consequência da possibilidade de acessar informações passadas e não mais como uma atuação presente. Então perde-se uma certa instantaneidade, o ineditismo do momento por uma projeção de gravar para guardar para o futuro, ser rememorado e ser constantemente revisitado aquele fato que você gravou e achou bacana e criou enquanto dado, né? Porque um vídeo que você posta no Facebook é um dado que você está gerando para o Facebook. Tudo isso para a gente chegar no Volto Já, que é um episódio que faz exatamente a coleta do que o cara guardou de registro nas redes sociais para criar um dispositivo de inteligência artificial implantado num robô que vai substituir um ente querido falecido. E por incrível que pareça, para quem se interessa por Black Mirror, pode ter percebido que eu deixei 2 sites aí que trabalham um pouco com essa questão, né? O Eternal Me e o Life Now. De certa maneira, aquele episódio do San Junipero também trabalha um pouco com essa ideia da memória transposta para um dispositivo. Mas a gente vai ver isso com outra perspectiva, que é a da produção de subjetividade. Porque aqui se trata de ter um robô, uma espécie de ciborgue, construído só a partir do que foi guardado na plataforma digital, nas redes sociais, nesses dados que são guardados e que podem dizer algo do futuro. Então percebam o quanto isso tem a ver com a própria estrutura que a gente acabou de detalhar. O quanto é nos oferecido uma série a partir da captura dos dados, daquilo que foi coletado ou dito em comentários, ou assistido, ou largado, ou episódio que a gente assistiu tudo de uma vez só. Então, o quanto a coleta de dados, informações que nós mesmos disponibilizamos,
que nós desejamos colocar nas nossas timelines são usadas para projetar algo que a gente vai querer no futuro. Isso que, de certa maneira, é uma espécie de homogeneização. Não é à toa que a dona do robô depois guarda o robô no sótão, porque ele, na verdade, não é uma pessoa real, né? É uma projeção do que ele deixou de dados nas redes sociais. Então, é um avatar. Por isso que a gente volta no 15 milhões de méritos. O avatar é um pouco essa projeção de dados que a gente faz. Aqui eu vou trazer uma frase para vocês desse André Lemos, nessa obra Isso Não É Muito Black Mirror. Ele é um professor da Federal da Bahia e vocês encontram essa obra. Ele é bastante crítico do Black Mirror, por inclusive entender que o Black Mirror, na verdade, não nos apresenta muitas novidades da tecnologia. Na verdade, ele fala de uma tecnologia que já está aí disponível. Ele não é uma ficção científica do futuro, como ele se anuncia e como as pessoas percebem. Então ele é crítico dessa posição, porém ele faz análises bastante interessantes de quase todos os episódios. Volto já, apresento o tema da memória deixada nos rastros digitais, o medo diante da morte e a correlata incapacidade humana em aceitá-la. Como forma de enfrentamento, ou melhor, de desvio, aparecem as mídias sociais, a inteligência artificial e os seres artificiais. O episódio destaca os rastros e o Big Data, mantendo perfis ativos de pessoas, apontando para a sua radicalização com o surgimento de sistemas mais sofisticados no futuro, quando seria possível recriar uma pessoa com a consciência extraída das redes sociais e o corpo reproduzido como um replicante idêntico. Então perceba que ele faz exatamente o uso das palavras que a gente acabou vendo durante todo esse tempo, né? A ideia do Big Data sendo esse conjunto de dados e que, no caso aqui, é um sistema sofisticado em que você consegue implementar num robô que passa a ser a pessoa, né? Isso também está um pouco no último episódio de todos, do Black Mirror, aquele robozinho da Ashley, Jack, Ashley e eu também, né? Em que uma personagem da indústria cultural é colocada em coma, só que o robozinho dela que continua, mantém a personalidade dela, e aí quando ela volta, o robozinho consegue criar uma interface nessa relação, né? E a gente também vai ver esse episódio lá quando a gente falar dessa coisa de transportar uma subjetividade em diferentes dispositivos. Aqui eu quero focar na questão de que essa personalidade é construída a partir da análise de dados nesse episódio aqui. Acho que vou parar por aqui, porque eu vou deixar para falar do Queda Livre e do Smithereens no próximo vídeo, já que eu também falei um pouco deles no Morozov. Mas então, o que eu queria era trazer esses primeiros episódios para tratar um pouco desse tema da questão dos dados, como esses dados também aparecem aí. A gente vai falar também dos hackers no nosso último episódio, que tem a ver com essa sociedade dos dados também. Então, mas primeiro a gente vai continuar nessa pegada no próximo vídeo. Então valeu pessoal, aquele abraço, até o próximo vídeo.